juntos para mais um estudo da Palavra de Deus. E o tema é profecia. Antes de prosseguirmos, vamos buscar a Deus em oração. Senhor, nós te louvamos, Pai, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estudar a Tua Santa Palavra, que é luz para o nosso caminho. Senhor, obrigado por termos a liberdade de estudar o Teu Evangelho. Nós louvamos a Deus por isso e queremos, neste dia, pedir pelas pessoas que nos ouvem, aqueles que ainda não aceitaram a Cristo Jesus como Salvador, que eles possam ser tocados por Tua Palavra, que o Espírito Santo toque nesses corações, que o estudo de hoje seja uma bênção para os nossos ouvintes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queremos falar hoje sobre o arrebatamento da igreja. Bom, antes de prosseguir, eu quero agradecer àqueles que estão orando por nós, que estão nos apoiando financeiramente. Muito obrigado. O arrebatamento da igreja, quando alguém fala sobre esse tema profético, eu tenho certeza de que provoca reações adversas em algumas pessoas. O fato é que este assunto, profecia bíblica, tem sido objeto de muita confusão no nosso meio. Tem havido um interesse crescente quanto ao ensino profético entre os fundamentalistas, o liberal moderno e os escritores neo-ortodoxos. E podemos ver que a profecia que o apóstolo Pedro escreveu está se cumprindo diante dos nossos olhos. Ele escreveu em 2 Pedro 3, versículos 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Observe a pergunta do versículo 4. Onde está a promessa da sua vinda? O fato de que o Senhor Jesus virá novamente é aceito entre aqueles que reconhecem que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. E não se poderia esperar que fosse de outra forma, pois as Escrituras estão cheias de referências ao retorno de Cristo. Quando falamos sobre o arrebatamento da igreja, eu sinto que é importante estabelecer exatamente o que queremos dizer com igreja. Há muita confusão hoje em dia sobre o significado da palavra igreja e sobre quando você fala da vinda de Cristo para levar a igreja, a confusão está de fato que há um problema na definição do termo igreja. Algumas pessoas presumem que a palavra igreja é sinônimo das palavras santos e escolhidos, mas isto leva à conclusão errada de que todos os santos, todos os salvos entre a nação de Israel do Antigo Testamento, como os salvos nesta dispensação, estão incluídos na igreja. Portanto, divergir na compreensão da doutrina da igreja vai levar a uma interpretação diferente no campo da profecia bíblica. A igreja teve seu início com a descida do Espírito Santo no Pentecostes. A origem da igreja não foi na época de Abraão ou Jacó, ou em algum outro ponto do Antigo Testamento. A declaração de nosso Senhor para Pedro é suficiente para mostrar que a igreja ainda não tinha sido formada. Jesus disse: eu edificarei, futuro, a minha igreja, em Mateus 16, 18. A igreja é a igreja de Cristo. Ele chama de minha igreja. Ele é o cabeça da igreja, de acordo com Efésios 1, 22. Portanto, é Cristo que coloca os pecadores que creem na igreja, e não uma igreja que os coloca em Cristo. Creio que é aqui onde muitos cometem um erro. Eles acreditam que caso se unam à igreja ou se tornem parte de uma igreja ou denominação, isto os coloca em Jesus Cristo, mas não é assim, amigo. A igreja não poderia existir antes da morte, ressurreição e ascensão de Cristo e a vinda do Espírito Santo. A igreja deve ser edificada sobre o sangue de Cristo. A igreja deve ser sustentada pela vida de Cristo. A igreja deve ser sustentada pelos dons que o cabeça da igreja outorga aos seus membros, a mim e a você. A igreja é a habitação de Deus através do Espírito Santo. O termo igreja se aplica ao corpo de santos da presente dispensação. A palavra grega para igreja é usada em vários sentidos, mas o uso da palavra no sentido cristão é distinto do sentido dado por judeus e gentios. Uma passagem que diz isso nos é dada por Paulo em 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito.
Evidentemente, aqui algo de novo foi formado, o que Paulo chama de um só corpo, o corpo de Cristo, do qual Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Esta relação de membros do corpo com o cabeça do corpo é verdadeira para todo crente genuíno em Cristo Jesus. A igreja é o corpo de Cristo e, portanto, uma entidade nova, diferente dos judeus incrédulos e gentios não convertidos. A igreja teve seu início no dia de Pentecostes e continuará na terra até Cristo vir para levá-la. Vamos ver agora a palavra arrebatamento. O tema de nosso estudo hoje é o arrebatamento da igreja. Vimos que a igreja é o corpo de crentes, de pessoas salvas, que confiam em Cristo Jesus como seu Salvador na presente dispensação a partir do dia de Pentecostes. A palavra arrebatamento não aparece na Bíblia. Ela vem de uma palavra do latim que significa apoderar-se, levar embora. Em sua etimologia, a palavra está associada à ideia de êxtase, alegria e prazer. Este evento é a bendita esperança do cristão, de acordo com Tito 2,13, uma esperança firme e segura, segundo Hebreus 6,19, e uma viva esperança em 1 Pedro 1,3. A ideia do arrebatamento dos crentes não é um fato isolado na Bíblia. Existem ilustrações típicas e impressionantes encontradas em diferentes partes da Bíblia. Por exemplo, em Gênesis 5:24 diz: "E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou." Em Hebreus 11:5 temos um comentário sobre Gênesis 5:24. Vamos ler. "Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus." Aqui temos um homem chamado Enoque, com paixões como as nossas, e que foi levado ao céu, arrebatado, sem chegar a experimentar a morte. Enoque nunca morreu. Gênesis 5 é um capítulo interessante e informativo, intimamente relacionado com o nosso tema do arrebatamento. Antes de chegar ao versículo que fala sobre o arrebatamento de Enoque, lemos os nomes de 6 homens que viveram antes de Enoque, e sobre cada um estava escrito o seguinte: "E morreu." Em Gênesis 5, vamos ler estas palavras nos versículos 5, 8, 11, 14, 17 e 20. "E morreu." Mas Enoque, no 7º na ordem, não morreu. Em vez disso, Enoque foi levado vivo para o céu, antes do mal dos seus dias aumentar a tal ponto que o juízo de Deus fosse derramado sobre a terra pelo dilúvio dos dias de Noé. E o que Deus fez com Enoque vai fazer com toda uma geração de cristãos. Não houve morte para Enoque, não houve nenhum corpo para ser enterrado e não houve nenhuma sepultura. A Bíblia diz que ele foi trasladado. Isso significa que ele foi levado vivo da terra para o céu. Imagino que Deus tenha falado para Enoque que ele iria ser trasladado vivo para o céu e que nunca haveria morte, pois diz que Enoque foi trasladado pela fé. Hebreus 11:5 diz: "Pela fé, Enoque foi trasladado." Para uma pessoa incrédula, esta ideia de arrebatamento soa como ridícula, incrível, impossível. Mas nós, os crentes, eu e você, cremos nisto porque Deus disse que isso acontecerá. Pela fé, nós esperamos que o nosso Senhor venha nos ares para nos levar para estar com Ele. Existe outro exemplo típico do arrebatamento que se encontra no Antigo Testamento, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu, e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Que partida maravilhosa experimentou este santo no Antigo Testamento. Uma grande profecia como um símbolo do que vai acontecer com os cristãos que estiverem vivos na terra quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. E nós podemos esperar um arrebatamento muito mais maravilhoso do que Enoque e Elias, não individualmente, mas seremos uma multidão sendo arrebatada ao encontro do Senhor nos ares. Na hora do desânimo, Elias sentou-se debaixo de uma árvore e pediu para morrer. 1 Reis 19:4 diz isso.
Creio que esta foi a quinta oração registrada de Elias, e é interessante que esta é a única oração que Deus não respondeu positivamente. Você pode imaginar um homem pedindo para morrer, desejando morrer? Creio que é melhor deixar Deus decidir sobre isso. Deus sabe quando é o melhor momento para nos tirar deste cenário e creio que enquanto estamos na vontade de Deus, o nosso tempo está nas mãos dele e somos imortais até que a nossa obra aqui na terra seja feita. Bem, temos essas duas ilustrações no Antigo Testamento, Enoque e Elias, dois homens que foram levados vivos da terra ao céu. Surge então uma pergunta na mente dos críticos da Bíblia. Como isso é possível, sem usar nenhuma máquina espacial, ou traje apropriado, ou equipamento? Bem, amigo, quando Deus chama o crente para fazer esta viagem, Ele sempre dá o equipamento necessário. Não o nosso equipamento, não o que nós imaginamos ser necessário, mas Deus sabe. Em 1 Coríntios 15, começando com o versículo 51, lemos: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E quando essa hora chegar, Deus vai se encarregar desta transformação. Ele nos dará corpos glorificados, equipados para o espaço exterior e fazer a viagem da terra para o céu. Não questione, amigo. Assim diz o Senhor. O Senhor Jesus Cristo foi levado em seu corpo terreno para o céu no dia da sua ascensão. Podemos ler isso em Marcos 16:19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Lucas diz no capítulo 24, versículo 21. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi levado ao céu. Atos capítulo 1, versículo 9 acrescenta: E quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Bem, aqui você tem o arrebatamento de Cristo descrito nas palavras de Marcos e Lucas como ele foi levado e subiu aos céus. Ele é o primeiro fruto e um dia a igreja lhe seguirá como a colheita no grande dia da ascensão ao céu. Existe outro arrebatamento descrito nas Escrituras. Ele acontecerá durante a tribulação, após a igreja ter sido levada para o céu para estar com Cristo. Na tribulação haverá outro arrebatamento. Podemos ver isso em Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. Deus os chama de minhas duas testemunhas. Durante 1260 dias, estas testemunhas pregarão em Jerusalém e depois serão mortos e seus corpos permanecerão na praça por 3 dias e meio. E no final Deus irá ressuscitá-los. Ouça esta história em Apocalipse 11, versículo 12. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Pode ser que estas duas testemunhas sejam Enoque e Elias. Ambos foram profetas do juízo, e como não morreram, pode ser que Deus os traga e lhes permita morrer, ressuscitar e serem arrebatados uma segunda vez. Não sabemos se esta suposição está correta ou não, de que as duas testemunhas possam ser Enoque e Elias, mas o fato é que aqui nós temos uma profecia divinamente inspirada em relação ao arrebatamento dessas duas testemunhas. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que estas duas testemunhas possam ser Moisés e Elias, e pode ser possível. Eu não vou ser dogmático sobre isso, mas aqui estou simplesmente dizendo que temos uma evidência bíblica de um futuro arrebatamento que vai acontecer no período da grande tribulação. Muito bem, o arrebatamento da igreja em si é a transferência literal e física dos crentes vivos, dos santos vivos, desta dispensação. Um traslado para o céu, assim como aconteceu com Enoque, Elias e o Senhor Jesus. Jesus ascendeu ao céu de maneira pessoal, corporal, literal e visivelmente. Da mesma forma, a igreja vai subir quando Cristo voltar. Quando falamos sobre o arrebatamento da igreja, referimos-nos a toda a igreja. Todos os crentes deste século da igreja, desde o dia de Pentecostes, serão ressuscitados e levados para estarem com Cristo nos ares. E devo esclarecer que existem alguns professores da Bíblia que acreditam e ensinam que o corpo de Cristo será dividido em 2 ou mais grupos no arrebatamento, e que aqueles que serão levados primeiros são os cristãos que estão trabalhando e esperando a vinda de Cristo. Aqueles que acreditam em um arrebatamento parcial se apoiam nas Escrituras, e eu quero examinar 3 passagens para que você compreenda bem a ideia geral que eles sustentam.
Por exemplo, Mateus 24, 36 a 51 deve ser lido com atenção e com muito cuidado. Essencialmente, é uma exortação para se preparar e estar pronto. E a palavra-chave destes versículos é vigiar. Por exemplo, no versículo 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Aquele quem não está vigiando é o crente que não está pronto para a vinda do Senhor e, portanto, experimentará o choro e ranger de dentes, de acordo com Mateus 24, 51. Aqueles que acreditam no arrebatamento parcial, ou seja, que só alguns cristãos vão para o céu quando Cristo vier, falham em não observar que a passagem de Mateus não se refere à igreja, mas a Israel na tribulação. Leia novamente Mateus, capítulo 24, observando os versículos 21, 29 e 30. Aqui fala sobre a segunda vinda de Cristo à Terra, no final da tribulação. Não há nada aqui que se refere ao arrebatamento da igreja quando iremos encontrar com Cristo nos ares. O versículo que diz, será levado um e deixado o outro, versículos 40 e 41, também se referem aos judeus na grande tribulação. O contexto destes versículos é o juízo, e observamos isso no versículo 39. Quando Cristo retornar à terra pela segunda vez, aqueles que permanecerem vivos e forem salvos entrarão na bênção do milênio e os outros serão julgados. Esses eventos acontecerão após o arrebatamento da igreja. Há uma outra passagem em 2 Timóteo capítulo 2 que é usada por aqueles que acreditam que somente alguns cristãos irão para o céu no arrebatamento. Aqueles que creem no arrebatamento parcial referem-se a 2 Timóteo 4, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aqueles que acreditam em um arrebatamento parcial veem neste versículo o arrebatamento como a recompensa da qual Paulo fala, e que aqueles que não amam a vinda de Cristo serão deixados na tribulação. A verdade é que nesta passagem Paulo estava se aproximando da morte. Isto fica bem claro no versículo 6. A coroa que ele menciona é uma das 5 que serão entregues como recompensa no tribunal de Cristo. A passagem ensina que haverá uma recompensa para aqueles que amam a vinda de Cristo, mas não diz nada que o arrebatamento é uma parte desta recompensa. Todos os crentes em Cristo serão levados juntos em um momento e depois as recompensas serão distribuídas. Isto é, elas serão dadas aos cristãos sobre a base de sua fidelidade ou infidelidade, conforme o caso de cada um. Em Lucas 21, versículo 36, vemos outro versículo usado por aqueles que acreditam no arrebatamento parcial. O versículo diz, vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Eles interpretam esse versículo dizendo que alguns cristãos serão arrebatados antes da tribulação, enquanto outros serão deixados para trás. Mas devemos perceber que o arrebatamento não é mencionado aqui ou no contexto. Os sinais referidos nesta passagem, nos versículos 25 a 28 de Lucas capítulo 1, acontecem na vinda do Filho do Homem nas nuvens com poder e glória, de acordo com Lucas 21, 27, o que obviamente é a segunda vinda de Cristo à Terra com seus santos que foram arrebatados antes da tribulação. O lugar onde os homens estão em pé diante do Filho do Homem será na terra, a sua segunda vinda, e não no céu. Concluindo esta breve consideração da teoria do arrebatamento parcial, podemos fazer aqui 3 observações. Em primeiro lugar, a teoria do arrebatamento parcial diz que o arrebatamento acontecerá com base em obras humanas, e esses opõem-se ao princípio da graça. Em segundo, essa teoria divide o corpo de Cristo, e esta opinião é contrária ao ensino consistente de Paulo a respeito da unidade do corpo. E em terceiro lugar, ela implica em uma ressurreição parcial dos cristãos que morreram. Pessoalmente, amigo, eu creio que se dependesse de minhas realizações pessoais e espirituais para me livrar da grande tribulação, eu tenho certeza que eu faria parte dela. Mas cheguei até aqui pela graça, e a fé e a graça me levarão ao meu lar celestial. A salvação é pela graça, do início ao fim. Amigo, eu não creio que somente alguns cristãos serão arrebatados quando o Senhor voltar, mas sim toda a igreja, como uma unidade.
Toda a igreja será arrebatada no momento em que Cristo vier para levá-la com ele. Quando o arrebatamento irá acontecer? Bom, a hora exata da vinda de Cristo para nos levar para o céu não é conhecida. Definir datas para este evento é um dos erros grotescos que alguns líderes, professores e escritores cometem. Embora não se saiba a hora exata da sua vinda, não hesito em dizer que o arrebatamento é o próximo grande evento no programa profético de Deus. O arrebatamento da igreja é iminente, e com iminente eu quero dizer que pode acontecer a qualquer momento. Há duas coisas que são iminentes, duas coisas que podem acontecer a qualquer momento. Uma é a morte. Qualquer pessoa que está me ouvindo agora, inclusive eu, pode morrer a qualquer momento. A morte é iminente. Isso significa que pode ocorrer a qualquer momento. E assim é o arrebatamento da igreja. Também pode acontecer a qualquer momento. O nosso Senhor pode vir buscar a sua igreja durante os nossos anos de vida aqui na terra. Ele pode vir este ano ou pode vir hoje, nós não sabemos. O fato dele vir para buscar a sua igreja é certo, mas o tempo pertence a Deus. Esta é uma verdade de fundamental importância. Não há nenhum evento significativo na profecia bíblica que precisa acontecer antes do arrebatamento da igreja. Quando nosso Senhor falou com seus discípulos sobre a sua vinda para buscar os seus, ele usou a linguagem da iminência. Observar as promessas que ele deixou aos seus discípulos quando eles estavam no cenáculo, por exemplo, em João 14, começando com o versículo 1. Vamos ler. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Estes versículos indicam que não há eventos intermediários entre a ida de Cristo para a casa do Pai e o seu retorno para nos levar com ele. Eu tenho certeza que esta foi, sem dúvida, uma nova revelação para os discípulos. Eles estavam esperando o Senhor estabelecer o seu reino na terra naquele momento e compartilhar com ele esse reino. Até mesmo depois da ressurreição do Senhor, os discípulos perguntaram-lhe se o reino de Israel seria restaurado. A pergunta está em Atos 1, versículo 6. O que ele estava dizendo na passagem de João, capítulo 14, é que a sua esperança era completamente diferente da esperança de Israel como uma nação. Ele deixou muito claro que ele estava partindo, e o próximo evento após a sua partida seria a sua volta para levar seu povo para estar com ele. Eu vejo nesses versículos a ideia de iminência, e se tirarmos a iminência do retorno de Cristo da promessa, pouco restaria para consolar seus corações conturbados. Ele disse, não se turbe o vosso coração. Há aqueles que ensinam que o próximo grande evento no plano profético de Deus é a grande tribulação e que a igreja passará pela tribulação para sofrer a ira de Deus e, em seguida, serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Mas eu rejeito mesmo, fortemente, esse ponto de vista. Não podemos negar que os cristãos experimentam severas provações nesta vida por se identificarem com Cristo. Nesse sentido, existe tribulação no mundo. Como Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. O próximo grande evento no programa profético de Deus é a vinda do Senhor Jesus Cristo para nos levar com Ele. E esse evento pode ocorrer a qualquer momento. E eu quero te fazer uma pergunta, amigo. Você está pronto para o retorno do Senhor Jesus? Possivelmente existem dois tipos de pessoas que estão ouvindo o programa hoje. Um deles, os incrédulos. Meu amigo, se você nunca nasceu de novo, se você nunca confiou no Senhor Jesus como seu salvador pessoal, então você não está pronto para o arrebatamento. Você caminha para a perdição eterna. Mas hoje, você pode receber a Cristo como seu salvador pessoal e mudar completamente o seu destino. Outro grupo são os cristãos que estão prontos. Todos os cristãos serão arrebatados quando Cristo vier. Mas aqueles que estão fora da vontade de Deus perderão seu galardão no tribunal de Cristo. Portanto, se você não é salvo, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E se você já é salvo, mas está fora da vontade de Deus, vivendo em pecado, perdendo seu tempo, dinheiro e talentos que Deus lhe deu, volte para Ele e receba a bênção de Deus a partir de agora, até encontrar o Senhor diante do tribunal. Reflita sobre isso.
Que Deus abençoe você. E até o